Em 2016, os cientistas políticos Robert Foe e Yascha Mounk publicaram um importante artigo no Journal of Democracy sobre a desconexão democrática que parecia estar em curso nos países ocidentais, de tal forma que se justificaria falar num processo de desconsolidação democrática. É verdade que a crise das democracias liberais não era um tema novo, mas o que estes autores colocaram em cima da mesa foi o facto de serem as gerações mais novas a apoiar menos a democracia e, mais recentemente, tem sido estudada a aproximação dos mais novos a propostas políticas mais radicais, tanto de esquerda como de direita. O que pode explicar esta descrença na democracia liberal pelas gerações mais novas e a sua aproximação a movimentos mais extremistas? Chamo-me Patrícia Fernandes, sou professora universitária e investigadora de teoria política e tenho dedicado os últimos anos ao estudo dos extremismos políticos. Desde o final da década de 1990 que a crise das democracias liberais está sob análise, tendo levado Fareed Zakaria, num artigo de 1997, a consagrar o termo democracia iliberal para se referir ao crescimento mundial dos regimes que, mantendo uma lógica eleitoral, começaram a abdicar das regras constitucionais de limitação do poder e do sistema de checks and balances. Mas quando Robert Foe e Yascha Mounk, em 2016, se debruçaram sobre a diminuição do apoio aos regimes democráticos liberais no Ocidente, sugeriram que essa diminuição seria particularmente notória entre aqueles que nasceram a partir da década de 1980. Essa hipótese de trabalho tem sido confirmada por outros estudos, como aquele que Pedro Magalhães e Christopher Classen fizeram em 2023 para os Estados Unidos. E em 2024, os meios de comunicação social popularizaram a expressão terremoto político juvenil para se referirem ao apoio crescente dos mais jovens a partidos designados como de extrema-direita. O que justificará esta descrença democrática e o apoio a governos mais fortes ou a medidas políticas mais autoritárias? Como sempre acontece com os fenómenos políticos, há muitas respostas para esta questão e, com toda a certeza, nenhuma delas será a única razão. É possível, por exemplo, que se trate de uma reação à anomia que as sociedades demasiado liberais ou libertárias tendem a gerar, um tema a que certamente voltaremos mais tarde. Mas hoje vou apresentar-vos uma hipótese igualmente interessante e que resulta dos aspectos que tratamos nos últimos vídeos. É uma hipótese de trabalho avançada por Jonathan Haidt e Greg Lukianoff, outra vez eles, num artigo publicado no The New York Times e que se inspira nos trabalhos de Peter Gray e do economista Stephen Horwitz. De acordo com estes autores, a diminuição do apoio às democracias liberais por parte das gerações mais novas poderia ser resultado do modo como passamos a educar as nossas crianças, nomeadamente privando-as da brincadeira livre e não supervisionada. O argumento funciona da seguinte forma. De acordo com Peter Gray, a brincadeira livre é fundamental para que as crianças aprendam competências sociais como autonomia, responsabilidade, gestão de conflitos, negociação e compromisso. Isto acontece porque o jogo infantil ensina-nos a respeitar os outros jogadores, a ter em consideração os seus interesses e a resolver os conflitos negociando regras, cedências e compromissos. As crianças aprendem a fazer tudo isso quando brincam umas com as outras, sem ter adultos a determinar as regras e a funcionar como autoridade externa. Ora, isto é o equivalente ao que acontece numa democracia liberal. Também aqui devemos ser capazes de lidar com opiniões diferentes das nossas e com o conflito e as frustrações que daí naturalmente resultam de forma pacífica, através de diálogo e negociação. Mas quando limitamos o tempo de brincadeira das crianças, sujeitando-as a longos períodos de escola, poucos intervalos e muitas horas de ecrã quando chegam a casa, impedimos que elas desenvolvam essas competências. Em sentido contrário, as crianças habituam-se à ideia de que, em caso de conflito, frustração ou falhanço, podem chamar um adulto ou apelar a uma autoridade para que intervenha. Tornam-se assim menos capazes de resolver os problemas por si próprias, e seria por isso natural que passassem a considerar que os regimes democráticos, sem uma autoridade forte que imponha rapidamente a ordem, são regimes menos atrativos. Será este um argumento convincente?